deixar isso legal. Fala pessoal, boa tarde. Jarbas falando. Mais um vídeo aqui pro canal. Não sei qual é a sequência desse vídeo. E eu queria fazer um tema breve. Um tema breve não. Enfim, curte se gostar. Se não gostar, não curte. Ou então deixa dislike. Aliás, tem que deixar dislike. Comenta, ajuda a divulgar o canal. Segue lá nas redes sociais, Jogador Casual Oficial. E bora pro vídeo. O tema que eu tava querendo fazer hoje, eu queria fazer um esboço de um top 10 do PlayStation 1. Foi o meu primeiro videogame que eu tive físico, né? Pra falar a verdade, eu ia tentar fazer um top 10, mas não dá pra fazer um top 10 porque a lista de jogo é imensa e é tanto jogo legal, eu ia deixar muito jogo de fora. Então eu resolvi fazer um top 30, um top quase 30, pra falar a verdade. Então vamos lá. Assim, eu tô fazendo na ordem, eu vou fazer top 10, top 20, top 30 dos videogames que eu tive na ordem cronológica dos consoles que eu tive. E não são os mais vendidos e não são os mais aclamados pela mídia. Pra falar a verdade, são os meus top 30, top 20, enfim, eu vou ver aqui. Na minha infância eu tive vários jogos que me marcaram, os clássicos, né? Então, para deixar claro também, isso não é na ordem correta, então eu vou fazer à medida que eu vou me lembrando aqui. Só dar um pause. Pronto, voltei. Tinha um corno buzinando ali fora, ele com certeza pegou chifre. Vamos lá. Pois é, voltando ao assunto, eu queria fazer o top 10, sendo que era muito jogo e aí ia ficar faltando muita coisa, eu ia ter que fazer umas 20 menções honrosas. Então eu resolvi estar fazendo um top 30, para falar a verdade ainda vai faltar jogo. E eu deixo para complementar mais tarde. Então, e aí eu tive que dar uma pausa porque eu fui dar uma pesquisa aqui para poder me lembrar. Então vamos lá. Cara, os jogos que marcaram a minha infância, os 30 jogos que marcaram a minha infância no Play 1, me fizeram me divertir muito. Não necessariamente, como eu falei no começo do vídeo, foram os mais vendidos ou os mais aclamados. Foram os que realmente eu tive acesso na época, né? Graças a Deus a pirataria. E aí eu separei aqui 30 deles. Se faltar algum, se for diferente para vocês, comenta aí, enfim. Vamos lá. Eu vou começar falando Final Fantasy VII, clássico, RPG. Então, ainda hoje é um bom jogo. Eu não tenho coragem de jogar de novo, é um jogo longo, eu já finalizei várias vezes, conheci a história de cor e salteado. Mas a primeira e a segunda vez que eu cheguei a finalizar o jogo foi uma parada assim, surpreendente, mágico para mim. O universo Final Fantasy eu acho muito legal, apesar de eu não ter jogado todos, mas é uma franquia que eu gosto muito. Alundra é um RPG aventura, pouca gente conhece, mas ele é bem famoso no Play 1. Alundra 1 e 2 eu achei bem legal. Valkyrie Profile, RPG também. Metal Gear, certo? É importante falar dele também, que é uma franquia que eu acompanhei até o final, até o Play 4 agora. Vi até a franquia entrar em decadência. Mas ela não começou no Play 1, ela começou, se eu não me engano, foi no Nintendo 8-bits, ou foi, enfim, no 16. Eu não cheguei a jogar ele, o primeiro jogo não foi ele, eu comecei pelo do Play 1. E foi um jogo que fez um marco muito foda pra mim, porque eu joguei ele traduzindo, foi muito difícil traduzir o jogo, eu era pequeno e eu não sabia inglês, até hoje eu não sei. E aí, foi muito legal. Suikoden é um RPG. Ele é 2D, 3D, é um RPG japonês e a Sony ela tinha vários RPGs japoneses legais na época. Suikoden é um deles, é um dos RPGs que eu tive o prazer de ter ganhado ele junto com o videogame, que senão eu não teria conhecido. Castlevania, Symphony of the Night, clássico também, RPG, plataforma, não preciso nem falar. Tekken 3, jogo de luta, inovador na época, era 3D, tinha personagens legais, enfim, clássico, todo mundo conhece. Resident Evil 3, eu vim jogar o 1 e o 2, o meu primeiro foi o 3, então eu vou falar, a franquia em si da Capcom eu gosto, mas eu vou dar ênfase no 3, porque foi o primeiro que eu joguei, foi quando eu tive esse contato com jogo de mundo pós-apocalíptico, enfim, suspense, etc. Deixa eu logo ler 3 aqui de uma vez só. Silent Hill, certo? Muito top também, jogo do caralho, dá muito medo, mal feito pra cacete, mas é uma franquia que também eu gosto. Chrono Cross RPG, ele vamos falar que é a continuação, ou então é no mesmo universo do Chrono Trigger Super Nintendo, sim, mas no PlayStation 1 também é legal. Drive 1 e 2, certo?
Fazendo uma observação, eu não gostava de GTA na época, achava sem noção, gráfico chato pra caralho, e aí não entendi inglês também, não entendi a história e não achava legal, só ficar roubando o carro, mas o Drive eu curti, Drive 1 e 2. Crash Team Race é quando eu comecei a jogar, na época tinha o Mario Kart, era forte na época, né? Mario Kart 64, como eu já falei em outros vídeos, o 64 era muito difícil, eu tinha só na casa dos meus amigos, e enfim, jogava em locadora. E o Crash, que era como se fosse o mascote da franquia, era o que eu tinha mais acesso, era muito legal. Vamos lá, Crash Race. A saga do Gran Turismo 1 e 2 também no Play 1 foi legal. Entrou a época de simulador no PlayStation, era muito legal. Era tudo muito inovador, então pra gente que era criança, eu acho que quase tudo que saía na época era divertido e era bom. Hoje em dia é difícil, cara, porque os jogos hoje perderam a graça. E aí, gráfico, 4K, 1080p, 720p, ou não sei o que, tudo isso é um lixo. Pra falar a verdade, sim. É até aquele assunto que eu falei no primeiro vídeo, imersão dos jogos. O jogo, para ser divertido, ele não precisa ser bem feito, ele precisa ser cativante, ter personagens legais, ter uma ambientação legal, vai muito da vibe da pessoa que está jogando. Então, aí hoje em dia meio que perdeu a graça. Eu não sei se é porque a época mudou, a gente tem que trabalhar. O nome do canal é Jogador Casual por conta disso. Eu tenho que dividir o meu dia entre meu cachorro, trabalho, conta pra pagar, não sei o que. E o tempo que sobra para jogar para uma pessoa comum é pouco. E aí, não sei se é porque a gente fica com menos tempo, menos atenção pra estar jogando, e eu meio que não vejo tanta graça, não vi muita graça nessa geração. Passei o meu Play 4 e o Xbox One pra frente e fiquei só com o Nintendo Switch, teoricamente da última geração que eu tenho, porque os jogos são mais legais, foi onde me cativou mais. Enfim, não interessa do assunto agora. Gran Turismo, Final Fantasy Tactics é um RPG, eu sou fã de RPG, fiquei fã de RPG no PlayStation 1. Crash Bandicoot 1, 2, 3, como eu falei, mascote da Sony. Vou dar uma observação aqui no meio do vídeo também. Jogador casual, né? O motivo de eu estar fazendo o canal também, mudando totalmente de assunto, o motivo de eu estar fazendo o canal é porque de uns tempos pra cá eu consumo muito entretenimento, principalmente nessa parte de jogos, de vlog, de comentário. Então sempre quando eu tenho tempo livre, eu sempre ficava acompanhando. Eu sou fã de vários youtubers, independente da plataforma, e eu comecei a ter uma vontade de trabalhar com entretenimento. E essa é a forma de fazer vídeo, uma forma de entretenimento. Se vai pra frente ou não, não sei. Isso aí depende de quem apoiar isso aí. E dois, é porque eu tava vendo uma entrevista até do David Jones, que ele falou uma parada bem legal, que era que o motivo dele ter feito o canal dele, que é um dos motivos que é até um motivo do meu também, era porque ele não tinha tempo de jogar com o irmão dele, então ele começou a fazer gameplay. No caso, eu não jogo com meu irmão, mas o motivo até de eu estar fazendo o canal é para eu me incentivar e chegar mais a jogar, porque eu gosto muito de jogos de videogame, mas falta tempo e falta vontade. Então, a partir do momento que eu for jogar, que eu vá fazer vídeo, é mais para uma coisa levar a outra. Matar dois coelhos com uma cajadada só, assim que se fala, né? Dando continuidade nos jogos aqui no top 30. Eu não sei qual é a ordem que eu tô, que eu me perdi. E aí no começo eu me embolo muito, mas enfim. Legend of Dragon, RPG também, que ele fez na época, se eu não me engano, ele vinha com uns 4 discos, ou era 3, ou era 2, eu sei que era um RPG bastante grande, a história era bem legal. O mais interessante de falar dessas questões de RPG é porque eu não li inglês. Até hoje eu não leio, pra ter ideia, quando eu vou jogar um RPG, eu faço uma tradução ali muito por cima, quando eu tô jogando, ou então eu boto o celular na tela e vou traduzindo pra mim entender a história, ou então eu já leio a história antes pra mim saber mais ou menos o que tá acontecendo nos jogos. E na época era tão divertido, porque assim, a gente não entende inglês, no caso eu e meus colegas, e aí o jogo era divertido, a gente tentava adivinhar, tentava saber, na época não tinha internet, a gente comprava revista, e uma coisa bem normal, natural. Continuidade, Tomb Raider também, jogo de aventura, ação, 1, 2, 3, eu cheguei a ter, jogar, e pra mim a franquia me apaixonou muito. Tony Hawk Pro Skate, isso aí todo mundo jogou, muito legal. Eu sou fã do 2, mas o 1, 2 e o 3 foram muito bons. Eu jogava com meus amigos, inclusive com a minha irmã. Yu-Gi-Oh! Legal, na época o Yu-Gi-Oh! Era muito forte. Dino Crisis eu comecei a jogar como se fosse o Resident Evil, eu comecei a jogar no 3. São histórias paralelas,
mas eu comecei a jogar a partir do 3. Achei puta jogo do caralho, eu já era fã de Resident Evil. Então o universo do Resident Evil, a jogabilidade, a engine dele, voltada pro mundo de dinossauro, aquela coisa toda e tal, e eu era fã de Jurassic Park, era muito legal. Wing Eleven, futebol, eu não gosto de futebol, mas por incrível que pareça, na época eu era fã de futebol do videogame, e a gente jogava na locadora, jogava com meus amigos, e a gente sempre jogava junto, jogava em casa, era competitivo, era divertido. Hoje eu acho que eu não vejo tanta graça no futebol, por quê? Futebol pra mim prestou até o Play 2, era na época dos Bomba Pet. E aí a partir do Play 3 virou o Pro Evolution Soccer, e aí ficou um negócio muito profissional, aí entrou o FIFA, aí ficou o Pro Evolution Soccer contra o FIFA era um simulador, o Pro Evolution era um jogo de futebol, aí ficavam uns moleques fazendo briga por causa disso, aí o FIFA era muito complicado de se jogar, aí depois começou a você ter que comprar recursos no jogo com dinheiro, uma merda. Na minha época era muito mais legal, mais divertido, essa época de hoje é um lixo, mais bem feito, não sei o que, não interessa, pra mim não é, então... Mega Man X4 do Play 1, plataforma, todo mundo conhece, me marcou muito, foi um dos melhores jogos que eu joguei também, pro pegar a armadura e as partes da armadura, a ideia do jogo era muito legal. Front Mission 3 é um RPG que eu sinto muita falta hoje, eu joguei no Super Nintendo, joguei ele no Play 1, se eu não me engano, não sei se tem Play 2, não me lembro. Era um RPG japonês também, a porra daquele japonês do caralho, sabe fazer muito RPG legal. E aí era de ficção científica, que é outro universo que eu curto muito, que é onde você tinha que montar umas máquinas e o robô e etc, e vencer os desafios lá, era bem legal. Quake 2, FPS, eu sou fã de FPS e na época eu tinha começado a lançar alguns jogos, Quake era um deles, eu joguei muito no Dreamcast pra ser sincero, mas tinha um Quake 2 no Playstation 1 e eu curti pra caralho, era foda. Medalha de Honra, também, FPS, história do caralho. King of Fight eu botei aqui, não era do Play 1, mas ele saiu pro Play 1 também, porque ele é do fliperama. Então, dos jogos de luta até hoje que eu consumo, eu sou fã de King of Fight. Mas é do fliperama, não interessa, saiu pro Playstation 1, então pra mim foi pro Playstation 1 que eu tive o primeiro contato com o Playstation 1, no caso, esse jogo. Eu gostava do 96, 97, 98, 99, cheguei a jogar 2000, 2002 no Playstation 2, era legal também. Metal Slug também é do fliperama, mas eu tive contato com ele no Play 1 e achei muito foda. O jogo você consegue jogar com seu amigo, com seu irmão, é rápido, fácil, plataforma, divertido pra caralho, cheio de piada. Tenchu, jogo de samurai, mundo aberto, legal também. Diablo eu joguei, pra falar a verdade, no computador, mas ele saiu pra Play 1, eu joguei no Play 1 também. Pra falar a verdade, eu joguei no Play 1, ele era mais fácil no Play 1 do que no computador. No computador era muito difícil. Então aqui eu vou encerrar o meu top 30. Eu não adentrei nos jogos, eu não quis falar de franquia, mas alguns, nos vídeos futuros eu falo sobre franquia. Eu quis só fazer esse top 30, ficou faltando jogo, mas se eu fosse falar todos os jogos realmente, eu ia ter que tirar isso aqui do fundo do baú. Então pessoal, ajuda aí, deixa like, deixa dislike, comenta, fala alguma coisa, xinga, enfim. Ajuda o canal ou não ajuda, ou tenta prejudicar, por pena ou não, enfim. Dá uma moralzinha. Quanto mais gente assiste, fica mais fácil pra mim também. Meu nome é Jarbas, eu deixo vocês por aqui. Segue lá nas redes sociais, ajuda, enfim, divulga. Valeu pessoal, até mais.